algumas começando com dermatofitose. Dermatófito é um termo, né, que a gente inclui na micologia e que você tem ali fungos filamentosos, né, e alinos que têm esse potencial de degradar queratina, né, um número muito grande de casos de dermatofitose no mundo inteiro, 25% da população mundial vai ter pelo menos um caso de dermatofitose durante a sua vida, e são doenças que acometem aí diferentes gêneros, diferente faixa etária, né? Você tem toda uma condição de clima também favorável para o desenvolvimento de dermatofitose, né? Tem alguns fatores ecológicos importantes para inferir a respeito dos dermatófitos. Alguns deles vão ser transmitidos por animais, né? Outros a partir de contato com o solo. São fungos que podem passar de pessoa para pessoa. Então, a gente tem bastante coisa para falar sobre dermatófito. Recentemente, houve uma atualização taxonômica dos dermatófitos. Então, até 2017, a gente tinha 3 gêneros de dermatófito: Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Em 2017, foi publicada, né, pelo Derru e colaboradores, eles são taxonomistas moleculares, uma nova classificação taxonômica, né, dos dermatófitos, baseada tanto em conceitos filogenéticos, ecológicos e fisiológicos, e aí houve um realinhamento dessas espécies. Então, alguns nomes foram trocados e atualmente a gente tem esses gêneros de dermatófitos aqui descritos: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, Nanísia, Paraphyton, Lophophthon, Arthroderma, Ctenomyces, Guarromices, são vários. A identificação está aqui embaixo, olha, na aula tem, se ficou muito pequenininho, eu te passo depois, tá? Esses artigos são open access, você consegue gratuitamente, tá? Tem o DOI aqui, aí eles mostram, então, essa reclassificação dos dermatófitos. Na micologia médica humana, foram poucas as alterações que a gente teve com relação a nomes dos fungos, mas na medicina veterinária a gente teve bastante alteração, tá? Com relação aos nomes dos dermatófitos. Então, é só um comentário. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que dermatófito vai fazer diferente quadro clínico. Eles vão acometer pele, pelo e unha, mas os quadros clínicos eles vão ser mais ou menos inflamatórios, na dependência de quem é o fungo que está ali, do tipo de queratina que está envolvida, né? Porque tem preferências de queratina também. Então, os quadros clínicos são bastante diversificados. Quando a gente pensa no diagnóstico laboratorial dos dermatófitos, então, o que a gente vai ter de achado, né? No exame micológico direto, a gente vai observar a presença das hifas septadas e alinas. Essas hifas vão ter artroconídeos, tá? Podem ter, na verdade, artroconídeos presentes ou não, quando for escama de pele ou de unha, né? E quando é escama de pelo, em geral, a gente tem 2 tipos de parasitismos que a gente pode observar: o parasitismo endotrix, onde as estruturas fúngicas estão dentro do pelo, e o parasitismo ectotrix, onde você tem uma bainha em volta do pelo ali mostrando essas estruturas. Com relação à cultura, tá? A cultura dos dermatófitos, ela é bem tranquila de ser executada, você tem diferenças muito grandes entre os agentes, mas aqui eu citei, né, tem alguns dos principais dermatófitos. Então, o Trichophyton rubrum, ele é famoso porque ele tem o reverso da colônia vermelho, né? Na microscopia, a gente tem os microconídeos em formato de lágrima, paralelos, né, se desenvolvendo de forma perpendicular à hifa. Então, eles se desenvolvem ali a partir da hifa. Esse achado, né, de microconídeo em formato de lágrima, mas a colônia branca, algodonosa, com reverso vermelho, é para a gente pensar no Trichophyton rubrum, tá? Então, a identificação fenotípica é assim. O Microsporum canis também é um fungo muito característico, é um fungo que faz bastante tinea captis, né? Então, faz alteração de pelos do couro cabeludo. A gente tem, então, uma colônia branquinha, com reverso amarelo, gema de ovo, e esse macroconídeo fusiforme, que parece um quibe, que tem várias células, mais de 6 células. Então, a gente conta quantas células tem e chega à conclusão aí do Microsporum canis. Então, assim, a identificação é baseada nesses critérios de macro e micromorfologia. Como eu falei, os dermatófitos são fungos fáceis de serem caracterizados. Por quê? Porque cada um vai ter a sua característica peculiar, né? Então, por exemplo, o Trichophyton mentagrophytes é um fungo que tem de forma hifas espiraladas, né? Então, isso também é uma característica importante. E por aí vai, né? Claro que cada um tem a sua epidemiologia, e eu poderia ficar aqui a tarde inteira também falando só de dermatófito, tá? É bastante coisa.
Então, os dermatófitos eles podem ser identificados e classificados a partir da utilização do agar-aveia, do agar-lactrimel. São 2 meios bons para a gente fazer cultivo e microcultivo de dermatófito, tá bom? Agar-aveia e agar-lactrimel. Aí eu queria falar outro exemplo de micose superficial, a PV, né, que a gente já comentou um pouquinho. A PV é causada pela malacésia, que é uma levedura, né? Essa levedura apresenta aí uma característica de gostar de fontes lipídicas, e isso também já é um ponto importante. Nanísia, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a nanísia. Nanísia é um dos novos gêneros, né, de dermatófitos. E qual que é a principal alteração que a gente tem da nanísia, né? É que antes nós tínhamos um dermatófito chamado Microsporum gypsum, dentro do gênero Microsporum, e aí com o estudo molecular foi visto que o Microsporum gypsum ele não está junto com os Microsporums, né? Então ele foi um fungo que saiu do gênero Microsporum e foi criado esse gênero Nanísia, e hoje o nome do Microsporum gypsum é Nanísia gypsia, tá? Essa é a principal mudança que a gente teve nos dermatófitos, tá? Então só para fazer esse comentário, tá? Então, voltando aqui para a malacésia. Malacésia é uma levedura que faz parte da nossa microbiota, de pele, né, principalmente de pele. E uma dica aqui, né, uma levedura que gosta de fontes externas de lipídio. Então, ela é uma levedura lipofílica. E essa lipofilia, na verdade, é uma necessidade que ela tem mesmo, né? Então, indivíduos que têm uma pele mais oleosa acabam tendo uma maior propensão a desenvolver dermatoses associadas à malacésia, tá? Então, clinicamente falando, você tem ali fatores bem contundentes para diagnóstico de PV, né? Então, máculas hipo ou hipercrômicas ali no paciente. E no laboratório, a gente também tem achados muito específicos. Então, como a gente já falou algumas vezes, né? Blastoconídeos agrupados, junto com a presença das pseudohifas, ou dos filamentos aqui rudimentares, na escama de pele, é sugestivo de diagnóstico de pitiríase versicolor. Essa é uma das características da malacésia. Thomas, acho que vocês Eu estão estou vendo a escrevendo tela? para ela, pode deixar, Então, pode deixar. então tá bom. Pode deixar que estou tentando resolver isso aqui, pode Tá deixar. ótimo, tá bom, então. Então, quando a gente tem esse arranjo de blastoconídeo agrupado com as pseudohifas, a gente já consegue inferir que se trata de uma pitiríase versicolor, porque esse arranjo é específico da malacésia fazendo a PV, né? Já a cultura da malacésia não é muito fácil de se obter no laboratório, por quê? Justamente pelo potencial lipofílico da levedura, ela precisa de fontes externas de lipídio, né? Então, quando você recebe um laudo que tem ali um pedido, né, que tem uma hipótese diagnóstica de pitiríase versicolor ou de alguma dermatose em que a malacésia pode estar envolvida, o ideal é que na hora de fazer a cultura você adicione uma fonte extra de lipídio. Pode ser uma gotinha de azeite, pode ser um pouquinho de bile, né, de bovina. Não está compartilhada, mas aqui está normal, mas vamos lá. Então, para a malacésia crescer... Estou conversando aqui com ela, pode deixar, fique tranquilo. Para a malacésia se desenvolver, a gente precisa, então, dessa fonte lipídica, caso contrário, ela não cresce, tá? Então, esse é um ponto importante sobre a PV, né? Sobre o isolamento em cultura da malacésia. Os meios de cultivo da micologia, eles não têm fontes lipídicas, o agar saburô, o agar micosel. Então, a gente precisa adicionar essa fonte lipídica caso a gente queira ter uma cultura positiva para a malacésia. A Shirley falou para repetir o exame direto, né? Então, o achado do exame direto da PV é a presença de blastoconídeos agrupados, junto com a formação das pseudohifas. Essas pseudohifas geralmente são curtinhas, né, rudimentares ali, que dá um aspecto, isso é uma analogia da micologia, falando o aspecto do espaguete com almôndegas, tá? Então, esse é o achado. A gente tem essa formação, essa conformação microscópica na PV, e isso é exclusivo da pitiríase versicolor. Então, quando a gente tem esse arranjo que parece espaguete, né, com almôndegas, as almôndegas seriam esse enroladinho aqui de blastoconídeos, a gente já consegue colocar no laudo, né, sugestivo de PV ou sugestivo de malacésia, tá? Então, é uma das poucas situações em que a gente pode ter esse arranjo microscópico. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho das micoses subcutâneas, tá? Micoses subcutâneas são aquelas micoses de implantação,
adquiridas pela implantação traumática, né? Os fungos, eles vão ficar alocados no tecido cutâneo e subcutâneo, raramente vão disseminar para outros órgãos, tá? Isso pode acontecer quando o indivíduo é imunocomprometido. E a gente tem aí o diagnóstico totalmente baseado nas ferramentas laboratoriais para essas doenças. Clinicamente falando, é muito difícil chegar a uma conclusão de uma determinada micose subcutânea. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da esporotricose. Lembra que eu selecionei algumas, eu não vou falar de todas, tá, gente? Não vai dar tempo. A esporotricose hoje é considerada a principal micose de implantação aqui do Brasil, até porque o Brasil é o país que mais produz casos de esporotricose. Antigamente, a esporotricose era considerada a doença do jardineiro, né? Então, uma micose que estava relacionada aí com o contato com vegetais, vegetação rasteira, espinho da roseira, né? O trauma com o espinho da roseira. E desde o final dos anos 90, aqui no Brasil, a epidemiologia da doença mudou bastante. Então, a principal forma de aquisição hoje da esporotricose no Brasil é o contato com gato doméstico contaminado com fungo. Então, uma doença de transmissão zoonótica. Tá? Inicialmente, a gente pensava na arranhadura e mordedura do gato, hoje a gente sabe que é o contato, conviver com um gato doente com esporotricose é a fonte de infecção principal aqui no Brasil. E com essa mudança na epidemiologia da doença, é claro que os estudos com biologia molecular, eles aumentaram bastante, e o que foi visto é que, na verdade, o que achava-se que era uma única espécie, até meados dos anos 90, Sporotrix schenck era a única espécie de Sporotrix, e hoje a gente tem aí várias espécies, sendo que a espécie que é transmitida pelo contato com o gato doente é o Sporotrix brasiliensis, tá? Então, o Sporotrix schenck, propriamente dito, ele existe, ainda é aquele Sporotrix que vem do espinho da roseira, que vem do ambiente, e o Sporotrix brasiliensis é o Sporotrix que vem do gato, né? O que é transmitido ali pelo contato com o gato doente. Lembrando que o gênero Sporotrix é um gênero de fungo termodimórfico. Isso quer dizer que ele tem capacidade de ser levedura quando ele está na temperatura corpórea humana, e quando ele está no ambiente é um fungo filamentoso, tá? Clinicamente falando, a esporotricose ela é uma micose fácil de ser caracterizada, até porque a gente tem uma forma clínica bem característica, que é a forma cutâneo-linfática, que funciona da seguinte forma: a partir da primeira lesão, que foi o local de inserção do fungo no tecido, novas lesões surgem seguindo uma trajetória linfática, tá? Então, novas lesões vão surgindo, e essa é a principal configuração clínica da esporotricose. É claro que tem outras formas clínicas, né, e que aí o diagnóstico clínico fica um pouquinho mais difícil, mas vamos falar um pouquinho sobre como que acontece o diagnóstico da esporotricose lá no laboratório, né? Então, a gente colhe o material do paciente e faz a cultura. A cultura é o padrão ouro para diagnóstico. Isto porque o exame micológico direto e o exame histopatológico não são boas ferramentas para diagnóstico de esporotricose, tá? Porque geralmente você não tem tanta estrutura fúngica assim no tecido. Então, tanto o exame direto quanto o exame histopatológico, eles são inconclusivos. Para a gente fechar o diagnóstico de esporotricose, precisa da cultura, e a cultura até hoje é considerado o padrão ouro para diagnóstico. Características da cultura do Sporotrix: uma colônia que começa branca, com o passar do tempo ela vai ficando escurecida. Essa cultura tem que ser feita a 25 graus para que haja o desenvolvimento de um fungo filamentoso, tá? Lembra que ele é dimórfico. Se a gente coloca a 37, cresce levedura, e aí não tem nada de específico nas leveduras, né? Então precisa fazer a identificação com 25 graus Celsius. Na microscopia do Sporotrix, a gente tem um arranjo característico, que é a formação das fiálides, né? Na ponta da fiálide a gente tem o conídeo se desenvolvendo como se fossem as pétalas de uma florzinha. O Sporotrix, ele é a margarida da micologia, né? Esse é o arranjo microscópico que a gente tem com o Sporotrix. Vamos lembrar, né? Então, até bem pouco tempo atrás era uma espécie, hoje é um complexo de espécies. A gente não consegue fazer a divisão dessas espécies, a separação das espécies pela cultura, né? Então, para fazer a identificação da espécie, precisa dos estudos moleculares. Então, só os estudos moleculares são suficientes para fechar, para saber se é um Sporotrix schenck propriamente dito, se é um Sporotrix brasiliensis ou se é qualquer outra espécie de Sporotrix ali envolvendo o paciente. Então, aqui uma doença que a cultura é fundamental, tá? Vamos falar um pouquinho da cromoblastomicose, que é outra micose de implantação importante no contexto aqui do Brasil.
Brasil produz muitos casos, apesar de não ser uma micose que a gente vê todo dia também, né? Uma doença de caráter ocupacional relacionada à atividade rural, né? Então, os indivíduos têm mais contato com a natureza, são mais suscetíveis a desenvolver esses fungos. Cromoblastomicose é a doença causada por fungo filamentoso demácio. Tem vários gêneros e várias espécies que podem ser causadoras, mas aqui no Brasil tem uma espécie prevalente, que é a Fonsecaia pedrozoi, tá? Clinicamente falando, a gente tem lesões com aspecto verrucoso. Na maioria das vezes, as lesões elas têm essa superfície mais áspera, né? E elas ocorrem muito em membros inferiores. Então, a principal localização das lesões de cromoblastomicose é em membro inferior, geralmente unilateral, no local de implantação do fungo, né? Então, no local do trauma se desenvolve a lesão. Essas lesões, normalmente, elas são indolentes, né? O paciente pode conviver com essa lesão durante muito tempo. A superfície da lesão é cheia de pontinhos escuros, que é onde a gente encontra com maior facilidade os organismos fúngicos. Então, a biópsia ou o raspado cutâneo das lesões de cromoblastomicose, geralmente eles vão ser realizados dessas áreas ricas em pontos escuros. O exame micológico direto e o exame histopatológico são fundamentais para o diagnóstico da cromoblastomicose, porque é com essas duas ferramentas laboratoriais que a gente consegue enxergar a presença dos corpos fumagoides ou das células muriformes. Então, para fechar um diagnóstico de cromoblastomicose, a importância é fazer um bom exame direto ou um bom exame histopatológico, tá? Então, é com essas duas ferramentas que a gente vai conseguir falar que o paciente tem ou não uma cromoblastomicose, porque é a partir do momento que eu vejo essa estrutura, o corpo fumagoide no tecido, que eu estabeleço o diagnóstico. Porém, com a visualização do exame direto e do histopatológico, eu não consigo saber qual é o fungo que está ali envolvido no paciente. Então, a gente precisa fazer a cultura, e aí na cultura cresce um fungo demácio. O meio de cultura, a graveia, é um bom meio para a gente fazer, né, estimular as estruturas reprodutivas. E aí esse fungo pode apresentar várias estruturas reprodutivas, né? Então, vários tipos de formação de conídeos. A gente tem aí os diferentes conidiogêneses, tá? A Fonsecaia pedrozoi, como eu falei lá no início, é o principal agente de